A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de jovens do primeiro trimestre de 2023, separados para Deus, cujo comentarista é o pastor Natalino das Neves, pastor lá em Curitiba, Paraná. Ele é doutor em teologia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, onde também concluiu o pós-doutorado. Pastor Natalino das Neves. A nossa CPAD, você já conhece, é a livraria e editora do Povo de Deus. A loja da CPAD aqui em São Paulo fica ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho. Ali na CPAD você encontra bíblias, comentários bíblicos, livros evangélicos, revistas de escola dominical, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Também ali no novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho, no térreo tem a livraria do pastor Silas, a livraria da associação, onde você também compra material. E lógico, nós temos a Provix, a livraria online do pastor Fernando, Provix Mercado Shops, livraria online. Você entra lá, pesquisa o material, faça o seu pedido, né? E você vai receber no aconchego da sua casa. Comprando na Provix, você está ajudando esta obra que aqui nós estamos realizando. Lembrando também que você pode contribuir, né, sendo um membro aqui desse canal. Você pode fazer o seu Pix, a sua oferta, né, um valor voluntário, e mande através desse número de telefone do Pix, você manda o comprovante para nós, para a nossa equipe, tá? E nesse mesmo número de telefone você pode receber reflexões bíblicas todos os dias. Durante 365 dias do ano, nós enviamos uma rápida reflexão bíblica de 2 minutos e 20, com mais 40 segundos de oração pela sua vida, pela palavra, para você já sair de casa preparado e debaixo da palavra de Deus. Então, é só você nos contatar através desse número de celular e você vai receber essas mensagens diárias. Lembrando que aqui embaixo também tem a playlist. Você, se perdeu alguma aula, você pode assistir às aulas anteriores. Escolha a aula que você perdeu, vai até lá, assista. E não se esqueça, dê o seu gostei, isso é muito importante para nós. Compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas, e deixe aqui embaixo os seus comentários, o seu amém, o seu glória a Deus, o seu a paz do Senhor, que é para a gente saber que você está vivo e atuante no reino de Deus. Nós queremos ter um compartilhamento mais próximo, e para isso você precisa também se mover. Eu estou aqui ensinando, você está aí aprendendo, estou aqui falando, você também pode dar o seu retorno. Vamos à lição número 6, então, 5 de fevereiro de 2023, a lição de jovens da CPAD. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Nós vamos estudar sobre isso. Romanos 6,14 é o texto principal, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O resumo da lição é: o crente, uma vez justificado e santificado, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Os objetivos dessa lição: primeiro, compreender que o crente deve morrer para o pecado. Segundo, conscientizar de
de que vivemos uma nova posição em Jesus Cristo. E terceiro, saber que o crente deve viver em novidade de vida. Vamos ao texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na introdução, nós vamos estudar que Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Essa aqui é a tônica dessa lição. Perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu escreveria aqui embaixo: eu sou perdoado. Escreve isso aí, mostra que você está vivo. Eu sou perdoado. Vamos refletir então a respeito dessas mudanças que devem ocorrer na vida do crente após a justificação para a sua santificação, tá? Que é esse processo aqui que nós vamos tratar. Então, veremos que as Sagradas Escrituras afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. Agora o crente não vive mais na prática do pecado, ele tem que andar em novidade de vida, ele já morreu para o pecado. Vamos ao tópico primeiro. O crente deve morrer para o pecado. Primeiro, a interpretação errônea da justificação pela fé. Qual é a interpretação errada sobre a justificação pela fé? A doutrina da justificação pela fé
não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Não era um conceito fácil de se assimilar, como ainda não é hoje. Imagine um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei e pelas obras. Você nasceu e cresceu ouvindo que a justificação é pela observação da lei e pela observação das obras. De repente, agora, vem alguém e fala diferente. Coloque-se no lugar dessa pessoa. De repente, aparece outro judeu que há pouco tempo havia se convertido para uma nova religião, está falando do apóstolo Paulo, anunciando que Deus enviou seu filho em forma de ser humano para morrer na cruz, oferecendo o perdão gratuito a todas as pessoas que o reconheçam como Deus. Então veja, essa era a fala do apóstolo Paulo. Considere então ele aceitando esta pregação do evangelho, esse novo crente. Alguns conversos ao cristianismo, considerando, agora ele coloca aqui, entre aspas, a facilidade da vida na graça. Aparentemente era muito fácil. E agora não tinha mais o legalismo, não tinha mais a lei, não tinha mais que fazer obras, não tinha mais que matar carneiros, não tinha mais que guardar o sábado. Então, isso aqui parecia muito fácil. Acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. Agora, já que eu sou livre, eu posso pecar à vontade. Esta era a visão errada sobre a justificação pela fé. Aqueles que pela fé recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que confiam no perdão imerecido de Deus, não mereceu perdão, não podem mais viver presos ao jugo do pecado, tá? Que é o que nós chamamos de libertinagem. As pessoas usarem da sua liberdade para fazer o que elas quiserem, inclusive viver pecando. Tá? Essa é uma visão errada da justificação pela fé. Nós fomos livres do pecado para viver para Deus. Tá? É livre, mas é para Deus. Número 2, advertência contra o abuso da graça, que é um outro conceito que foi também banalizado muito ultimamente. O comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Esse problema não é exclusivo da época dele, pois ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo. Estes de hoje afirmam que, uma vez justificados pela fé, estão salvos para sempre, ou seja, não vão perder mais a salvação, independente do que eles façam ou deixem de fazer. Para eles, a vida que a pessoa leva não interferirá mais em sua salvação, pois Deus não retiraria o dom da salvação já dado ao crente. Então, olha só, não, se Deus deu, Deus não vai tirar. Então você pode sair da igreja, você pode parar de participar da ceia, você pode viver em adultério, você pode fazer o que você quiser, que você é salvo. Você vai para o céu, para o mesmo céu que os outros que entenderam a mensagem vão. Olha que ilusão do diabo, né? O fato de ser justificado gratuitamente não nos dá o direito de abusar da graça de Cristo. Isso não é um passe livre para pecar. O cristão deve ser cada vez mais grato pela sua graciosidade e se espelhar no exemplo de vida dele, no exemplo da vida de Jesus. A liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço,
Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver uma vida de santidade. Eu vou ler Gálatas 5:1 na Nova Almeida atualizada, que você pode comprar na Provix com o pastor Fernando, ou na CPAD, ou na loja da associação. Gálatas 5, versículo 1. Estou lendo na Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Gálatas 5:1 e depois o versículo 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, veja, nós fomos chamados à liberdade, mas que nós não devemos dar lugar à carne, em nome dessa liberdade que Deus nos deu. Número 3, justificados e mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, lá na eternidade, mas ao mesmo tempo o velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge como uma nova vida em sua ressurreição. Segundo aos Coríntios 5:17. Abra aí a sua Bíblia, na Nova Almeida atualizada, essa que eu estou usando, dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu e você, nós somos uma nova pessoa. Devemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. O crente, então, ele morre e ressurge simbolicamente no batismo nas águas. Todavia, ele não o batismo aqui, não é obrigatório para a salvação. Tá? É isso que ele está deixando bem claro aqui dentro da teologia. Somos crucificados e mortos para o pecado na justificação e na santificação inicial. Tá? Então, o batismo é um símbolo, né, do velho homem morrendo, tá? E de um novo homem saindo das águas. O batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu, ou seja, o seu sepultamento. Quando você levanta as mãos para Jesus e aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o velho homem já morreu, agora é uma nova pessoa. O crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já o libertou de sua escravidão. Vamos ver Colossenses 2. Se você está em Gálatas, vai um pouquinho para frente, né? Tem Filipenses e aí Colossenses capítulo 2 e o versículo 12. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui o crente, ele foi sepultado com Cristo. E ele ressurge com Cristo para uma vida de liberdade. Vamos lá, pensando, qual a importância do batismo nas águas para o crente? E aí ele responde, ponto importante, o batismo nas águas é um ato público para formalizar
simbolicamente o que já ocorreu, ou seja, o seu sepultamento. Eu já falei isso, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, naquele momento você está morrendo para a sua velha natureza, o velho homem está morrendo e está ali surgindo um novo homem em Cristo Jesus. Vamos adiante? Tópico número 2. Vivendo uma nova posição em Cristo, conhecendo essa nova posição em Cristo. O crente justificado, ele assume uma nova disposição na sua relação com Deus. Ele agora tem uma nova posição. Esta nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo. Então, nessa nova posição, você tem agora essa exigência, uma vida de obediência a Cristo. Não mais priorizando a si mesmo e seus desejos, mas agora priorizando o reino de Deus. Quando é que você sabe que uma pessoa é um crente verdadeiro? Quando ele prioriza, ele coloca em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Ele não faz nada sem a permissão, sem a autorização do Deus Todo-Poderoso. Esse é um verdadeiro cristão. Já aí vai uma reflexão, né? Você até poderia colocar aqui embaixo: eu sou um verdadeiro cristão e eu vou dar glória a Deus pela sua vida, tá? Então, ele prioriza o reino de Deus, uma nova identidade, não mais agora relacionada ao primeiro Adão, lá de Adão e Eva, que pecou, mas segundo a descendência de Cristo, que é chamado o segundo Adão. Nesta nova vida, que nós lemos em 2 aos Coríntios 5,17, nesta nova vida, não significa que nunca mais iremos pecar. Não, longe disso. Mas que não viveremos mais na prática do pecado, como seu escravo, como escravo do pecado. Pode acontecer, eventualmente, você falhar, você pecar, ter um mau pensamento, falar alguma coisa que não deveria, mas não vai ser uma prática comum na sua vida. Vai ser acidentes de percurso, vão ser erros que, às vezes, você, quando vê, você já cometeu. E aí você tem que correr e pedir perdão a Deus e se consertar imediatamente. Portanto, uma vez justificados, que é o processo de santificação inicial, sigamos a santificação contínua. Ou seja, nós temos que viver uma vida diária, continuadamente de santificação, de buscar essa santificação. E progressiva, durante toda a vida, ou até o arrebatamento da igreja, quando então acontecerá a santificação final, que é chamada teologicamente de glorificação. Então nós temos que viver uma santificação progressiva, uma santificação continuada, até chegar à santificação final, que vai se dar ou no arrebatamento, quando tivermos nossos corpos transformados para subir com Cristo para o céu, ou quando nós morrermos e atravessarmos os portais da eternidade. Aí nós teremos a glorificação final, uma parte da glorificação final, porque quando morremos, se for antes do arrebatamento da igreja, nós morremos, como todo ser humano morre, e nós vamos então para o paraíso. Ali nós já vamos começar um pouco a glorificação, o gozo eterno. Mas a glorificação plena, ela se dará no arrebatamento da igreja, para os que estiverem vivos com Cristo, quanto para os que morreram em Cristo. Aí vem a glorificação, a santificação plena.
É isso que nós estamos estudando. Mas aí vemos conhecendo a nova posição e vivificados em Cristo. A nova vida com Cristo é uma vida de santificação e intimidade com Deus, ao contrário do que a gente vê em muitos lugares, tá? Crente falando que é crente, mas continua na velha vida, continua sem vida de santificação, continua uma vida sem intimidade com Deus, enfim, tá? Identificado com sua ressurreição, em Jesus tivemos a vitória decisiva sobre o pecado. Então é em Cristo que nós obtemos essa vitória sobre o pecado. A ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte e o pecado garantem ao salvo a esperança de um dia receber um corpo incorruptível como o de Cristo. Vamos ver isso na Bíblia, 1 aos Coríntios 15, 54. Abra sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o verso é o 54, que diz assim: e quando isto que é corruptível, está falando do nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, nosso corpo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, nós ali nesse processo de glorificação, nós vencemos definitivamente a morte. É isso que ele está falando aqui. A nova vida, então, é conquistada pela graça de Cristo. É Jesus que sustenta o fiel para que ele suporte as muitas adversidades. Romanos 35, 36. Sigamos, então, a mesma instrução que um dia foi dada por Paulo a Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2 e 1. Vamos ver Romanos 8, 35. Olha o que Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, 35 e 36, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí o 37 ele fecha com chave de ouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como diz o professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus. Se eu fosse você, eu escreveria aí embaixo: glória a Deus. Isso é maravilhoso, tá? Então nós fomos vivificados em Cristo. Agora, embaixadores de Cristo na terra. Cristo cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém não nos retirou do mundo. Está lá em João 17. Deixou-nos aqui para anunciar o seu evangelho. E aí agora ele vai: mortos e vivificados com Cristo, na primeira e segunda etapa, o crente deve viver guiado pelo Espírito Santo, como embaixador de Cristo. Vamos ver isso em 2 aos Coríntios. Abra sua Bíblia de estudo pentecostal aí, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Eu estou lendo na Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. 1 aos Coríntios 5, 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Então nós somos embaixadores da parte de Cristo. Quem era condenado e sem esperança, que éramos eu e você, passa agora a ser embaixador de Deus, anunciando o poder do Evangelho, revelação da justiça de Deus, que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Esse aqui é a tônica do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Essa é a tônica do movimento pentecostal das Assembleias de Deus do Brasil. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Essa é a essência do Evangelho do movimento pentecostal. Então pense, você tem vivido como um embaixador de Cristo na terra? Ponto importante, recebemos uma nova vida mediante a fé em Jesus. Como novas criaturas, eu e você, precisamos falar e nos comportar de maneira santa. Temos que nos comportar de maneira santa, que é o que ele vai falar no tópico 3, vivendo em novidade de vida. Olha o primeiro subtópico. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Vamos ver? O crente, ao receber a nova natureza, e aí quando ele aceita Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito Santo dentro dele, e o Espírito Santo gera uma nova natureza. Ele diz, quando o crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa agora a ser orientado pelo Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, de 8 a 11. O Espírito Santo agora vai nos falar, vai nos controlar e vai nos admoestar quando a gente errar. Vai nos levar ao arrependimento. Na época do apóstolo Paulo, tornar-se um cristão era correr risco de morte. Eu costumo dizer que na época de Paulo, quem se convertia já assinava o atestado de óbito, por causa da perseguição daquela época. Todo cristão naquela época, quase todos foram martirizados, ou crucificados, ou mortos na fornalha, ou foi queimado vivo, foi decapitado, enfim, era morrer. Quem aceitava o evangelho naquela época sabia que ia morrer. Atualmente, em determinados meios, ainda há algumas partes do mundo, e é até chique se dizer evangélico ou gospel, tá? O que eu ia falar é que em muitos lugares os cristãos continuam sendo extremamente perseguidos e mortos, torturados, presos, tá? Mas infelizmente virou moda ser cristão, ser evangélico, ser gospel, né? Algumas pessoas têm se infiltrado nas igrejas evangélicas, se dizendo convertidas, mas com o propósito de obter lucro com os fiéis. Então veja, tem cuidado com os infiltrados. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Essas pessoas vivem de uma maneira na igreja, mas fora dela continuam com a mesma vida pecaminosa de antes. Tá? São pessoas mentirosas e falsas, que têm vida dupla. No entanto, a orientação bíblica é que o crente deve andar em novidade de vida, em santidade, embora ainda com o corpo de pecado e morte, conforme Romanos 6 e 11. Então, nós continuamos com a velha natureza, nós continuamos com a tendência para o pecado e nós continuamos sujeitos à morte física, mas espiritualmente nós já somos livres. Nós vivemos agora uma novidade de vida em santidade.
Vamos ao subtópico 2, estamos caminhando para o final. Libertando os membros do corpo do domínio do pecado. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Tem que ter intimidade com Jesus. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Isso é o que Jesus espera de nós. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, da nossa mente. No sentido espiritual, não é diferente, pois uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por ele a tudo o que é bom, honesto e que glorifique o seu nome. Então veja que há um conflito interior na vida de todo crente. A pessoa que tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais e usa os membros do corpo a serviço da justiça divina, usa para o reino de Deus. O velho homem, ou a velha natureza, tinha uma mente insubmissa ao Espírito Santo e entregue ao domínio do pecado. Mas o salvo submete a sua mente ao controle do Espírito Santo e assim mantém a paz com Deus. Então nós éramos dominados pelo pecado. Nossa mente era pecaminosa, nosso corpo obedecia ao comando da mente. Agora não. Agora nós temos a mente de Cristo e o nosso corpo tem que obedecer ao controle do Espírito Santo, a mente de Cristo. Tá? Vamos ao subtópico 3 e estamos terminando. Vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. A graça tem sido banalizada no meio evangélico. A graça de Deus. Há pessoas que dizem viver debaixo da graça, contudo, não glorificam a Jesus Cristo com suas palavras, ações e atitudes. A vida que a pessoa leva nega completamente o que ela diz ser, tá? Porque essas pessoas não vivem como sal e luz do mundo. Pela graça, nós somos livres em Cristo, mas isso não significa que temos menos responsabilidade. Quem quer viver uma vida vitoriosa em santidade precisa aprender e primar por um bom testemunho, seguir a paz com todos e a santificação, conforme Hebreus 12 e 14. A pessoa que diz que quer ter uma vida vitoriosa em santidade, ela precisa buscar a paz com todos e buscar a santificação. Então pense, pela graça somos livres em Cristo, mas isso significa que temos menos responsabilidade? Lógico que não. A graça nos torna ainda mais responsáveis em viver de modo que exalte o nome de Jesus Cristo. E assim, nós finalizamos a lição número 6, do dia 5 de fevereiro de 2023, mostrando que nós estamos mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Com a graça e o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós podemos vencer o pecado. Um abraço apertado, deixa aqui o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.